Olá! Hoje vou estar falando para vocês sobre a solenidade dos apóstolos São Pedro e São Paulo e também do Papa, que é sucessor de Pedro, seguidor de Jesus e testemunha do Evangelho e guardiões da fé. A solenidade de São Pedro e São Paulo acontece no dia 29 de junho. Vou meditar com vocês sobre as figuras de Pedro e de Paulo, as duas testemunhas mais notáveis do cristianismo das origens, de acordo com os escritos do Novo Testamento, cujos legados se estendem pelos séculos afora. Pedro, um pescador galileu, transformado em pescador de seres humanos. Paulo, um fariseu fanático e perseguidor de cristãos, transformado em apóstolo das nações. Ambos assumiram um protagonismo incomparável no início da igreja, com caminhos e métodos diferentes, como eram tão diferentes em personalidade e histórias de vida. Tiveram em comum a paixão por Jesus Cristo e o zelo do seu evangelho, recebendo como prêmio a coroa do martírio. Eis os santos que, vivendo nesse mundo, plantaram a igreja, regando-a com seu sangue, beberam do cálice do Senhor e se tornaram amigos de Deus. Isto está na liturgia da solenidade de São Pedro e São Paulo. Vamos falar agora um pouco de São Paulo, apóstolo padroeiro da cidade de Roma. Saulo, judeu de Tarso, na atual Turquia, era um cidadão romano, culto, instruído na escola judaica, continuada em Jerusalém, formado pelo rabino Gamaliel. Tinha uma boa formação cultural, dominava a língua grega, hebraica, aramaica e a língua de sua própria terra natal, Tarso. Filho de um tecelão que fornecia para toda a região, ele aprendeu também essa arte manual paterna. Saulo era culto, teimoso, apaixonado, corajoso e audaz. Tinha uma vontade de ferro, personalidade decidida, inteligência aguda. Quando abraçava uma causa, abraçava de corpo inteiro, era incansável. A sua personalidade emerge do Atos dos Apóstolos e das suas 13 cartas escritas às comunidades. Ele não conhecia Jesus e, por isso, foi um dos primeiros a perseguir os cristãos, que pensava fazer parte de uma seita perigosa que devia ser debelada. Foi mencionado nas Escrituras pela primeira vez na narração da lapidação de Estevão, primeiro mártir cristão, em Jerusalém. Os discípulos o temiam e, para fugir da perseguição, alguns se espalharam em várias cidades, entre elas Damasco. Paulo consegue uma carta dos sumos sacerdotes do Sinédrio para ir para Damasco. Em Damasco havia uma comunidade judaica e são esses judeus que se converteram ao cristianismo. Para proteger a lei mosaica, ele queria acabar com a comunidade cristã, cheio de arrogância, prepotência e raiva. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente, brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levanta-se, entra na cidade. Alguém lhe dirá o que você deve fazer. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. Então, foi acompanhado a Damasco, onde, por 3 dias, transtornado pela ocorrência, não comeu nem bebeu.
No terceiro dia, apresentou-se a ele um homem chamado Ananias, ao qual, durante uma visão, Deus pediu para procurar Saulo e impor-lhe as mãos, para que recobrasse a visão. E revelou a Ananias: este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Paulo foi flagelado pelos judeus, foi apedrejado 3 vezes, naufragou, tudo por Jesus. Humanamente falando, não era para se tornar cristão nunca, como um homem como Paulo. Judeu fanático, fariseu, num dia se converteria ao cristianismo. O que foi que houve? Saulo foi encontrado por Jesus e ficou fascinado. O desejo de transmitir sua experiência a outras pessoas se tornou uma obsessão em sua vida. Paulo foi batizado, entrou em contato com a pequena comunidade cristã local, apresentou-se na sinagoga e deu testemunho do que lhe havia acontecido. Assim começou seu apostolado. Uniu-se aos discípulos de Damasco e iniciou a pregação com muito entusiasmo. Depois foi a Jerusalém, onde conheceu Pedro e os outros apóstolos, que com certa desconfiança o acolheram e lhe falaram longamente sobre Jesus. Paulo os ouviu, aprendeu os ensinamentos deixados pelo mestre e fortificou sua fé. Assim, prosseguiu sua pregação, mas se deparou com a hostilidade de muitos judeus e a perplexidade de vários cristãos. Deixou Jerusalém e regressou para Tarso, sua cidade natal, onde retomou seu trabalho de fabricante de tendas, mas, ao mesmo tempo, continuou a evangelização. Alguns anos mais tarde, junto com Barnabé, um dos primeiros judeus convertidos, Paulo chegou a Antioquia, que é a 3ª maior cidade do Império, principal porta do Oriente, onde instaurou um íntimo contato com a comunidade local, entre os judeus e, sobretudo, entre os pagãos, que eram chamados gentios. Ele fez 3 grandes viagens, passou 12 a 13 anos viajando, em grande parte a pé ou em lombo de animal. Imagina, dias calorentos e noites geladas. Assaltos eram comum, ameaça de animais selvagens e o perigo das doenças. Comida era escassa e a água nem sempre fácil. Também preocupações como lugar para dormir, roupa para vestir e condições de higiene, sem contar a diferença de povos, costumes e culturas. Pode-se fazer uma ideia como se viajava na época de Paulo. A navegação era desenvolvida através do mar Mediterrâneo, totalmente controlada pelos romanos e ao longo de alguns rios, mas era muito insegura. Barcos eram frágeis, falta de tecnologia, clima instável. Para viajar com mais segurança, andava-se em caravanas, na companhia de amigos, as longas conversas e o apoio mútuo tornavam as viagens menos sofridas. Era assim que Paulo viajava. Dentre muitas companhias de viagem, tiveram seus nomes registrados: Silas, Barnabé, Timóteo, Lucas, Priscila, Áquila. Não eram só amigos de viagens, mas eram pessoas com serviços específicos na tarefa da evangelização. Trouxe o evangelho da Ásia para a Europa. Ele não tinha sossego. Pregou incansavelmente o evangelho pelas principais cidades do Império Romano. Fundou inúmeras igrejas, inúmeras comunidades cristãs. Hoje seriam as dioceses. Andou por terras que ele não conhecia, pregou para pessoas
de línguas que ele não conhecia, só que ele pregava nessa situação no grego, pois todo mundo sabia um pouco do grego, como se fosse hoje o inglês. Paulo foi quem mais lutou para que os cristãos, vindos do paganismo, não precisassem ter a dieta dos judeus, essa coisa de puro, impuro, que está no livro do Levítico, guardar os sábados e ter que se circuncidar. Ele cortou isso tudo. Onde teve o primeiro concílio de Jerusalém, foi Paulo que mais lutou para deixar claro que o cristianismo não é uma puxadinha do judaísmo, mas que é uma coisa nova, pois todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Acusado pelos judeus de pregar contra a sua lei e de introduzir no templo um pagão convertido, foi preso. Sob processo, Paulo, como era um cidadão romano, fez apelo ao imperador para ser transferido para Roma. Após sua prisão, visita várias cidades, fazendo etapa em Cesareia e em outras localidades. Livre por falta de provas, prossegue a sua missão. Foi preso outra vez sob o império de Nero, pois veio o incêndio de Roma e Nero coloca a culpa nos cristãos. Foi condenado à morte pelo tribunal romano e decapitado na via Ostiense. Segundo a tradição, o martírio de Pedro e Paulo ocorreu no mesmo dia, 29 de junho do ano de 67. Sobre sua sepultura surgiram a Basílica de São Pedro e a Basílica de São Paulo extramuros.